que essa oração seja repetida por todos nós, até que possamos dizer: temos praticado aquilo que em oração temos apresentado ao Senhor. Nossa igreja, durante o mês de maio, está refletindo sobre conselhos do alto para a sua casa. Estamos no livro de Provérbios, recolhendo conselhos do Senhor para o fortalecimento de cada família. E em cada domingo, de algum modo, estamos nos preparando para o nosso Congresso Aliança, o Congresso da Família desta igreja, que acontecerá logo na primeira semana do mês de junho. Hoje, meus irmãos, quero trazer notícias maravilhosas acerca de uma maravilha chamada casamento. Provérbios, capítulo 30, versos 18 e 19. Queira abrir a sua Bíblia, por favor, e acompanhar a leitura daquilo que o Senhor nos revela para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Provérbios, capítulo 30, versos 18 e 19. Eu não quero falar apenas a quem é casado. Eu quero falar a todos que são fruto de casamentos e que também planejam o casamento, sim. Você que está aqui nessa hora e que ainda não é casado, você que não é casada, você terá a oportunidade de orar por isso e de planejar. Aqui há alguns casais, e Deus tem me dado sempre a graça de ver gente boa de Divinópolis, que eu conheci quando nem era casado ainda. Ricardo está ali ao lado da esposa dele. Ricardinho, eu conheci, ele não era casado ainda, mas já falava em casamento. Eu conheci a Thalita, que está ali ao lado do Samuel, e eu te batizei, Thalita, você tinha uns 14 anos de idade, isso mesmo, né? 14 anos de idade. E ela, naquela época, claro, não era casada. Hoje está ali ao lado do seu esposo, nosso querido Samuel. Você que ainda não é casado, Felipe e Sabrina, que estão ali preparando-se para o casamento em agosto. Já vou justificando aos irmãos que no primeiro domingo de agosto eu não estarei aqui pela manhã, porque celebrarei o casamento deles dois lá em Divinópolis. Você que está aqui, que ainda não é casado, você que não é casada, entenda que o Senhor te dá a oportunidade de pensar e de orar acerca desse tema maravilhoso. E meus irmãos, não há como falar senão empolgadamente. Eu sou casado há quase 19 anos, somente 19 anos, porque se dependesse de mim eu teria casado antes com a minha esposa. Mas os irmãos sabem como é, nem todo mundo tem a fé como eu tenho. Então ela foi enrolando, mas eu queria ter casado com ela 2 anos antes. É verdade ou não é? A Samela está ali para dizer que é verdade. Também se ela dissesse que não é verdade, teremos um problema hoje em casa. Mas irmãos, eu dou graças a Deus por ter recebido a influência do Evangelho. Nesse mundo em que tanto se fala contra casamento. Como é bom ouvir o lado verdadeiro da história. Eu não creio que seja o lado correto da história depreciar o casamento. Como agradeço a Deus, porque aprendi na palavra dele que casamento é uma maravilha do Senhor, da parte do Senhor. Você que é casado, você sairá daqui nessa noite, pela graça de Deus, concordando com a palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Como eu disse, eu quero falar-lhes pela palavra de Deus acerca do tema a maravilha chamada casamento. O livro de Provérbios, nós já temos visto aqui, reúne alguns conselhos, muitas afirmações curtas, mas notáveis da sabedoria de Deus. O livro de Provérbios é composto de 31 capítulos. E se você estiver disposto, eu oro a Deus que esteja,
a lê-lo um capítulo por dia durante o mês inteiro, você verá como crescerá em sabedoria. O livro de Provérbios, meus irmãos, destaca palavras não apenas de Salomão, a maior parte sim, mas também de Agur. Agur, que apresenta-se no capítulo 30 como filho de Jaque, de Massá, também foi usado por Deus para nos trazer aquilo que é a inspiração do Senhor. Ele aqui demonstra espanto. Ele está perplexo, irmãos, maravilhado. E fala daquelas coisas que lhe maravilharam, coisas incríveis. E ele dá especial destaque ao casamento. Aqui ele destaca como exemplos o caminho majestoso da águia no céu. Pense em quão impressionante é ver uma ave com um altivo voo e você não é capaz de compreender como ela consegue fazer o que faz e por tanto tempo. Também fala da agilidade de uma serpente que não tem pernas, sobre as rochas, no calor escaldante do deserto, em muitos obstáculos, mas consegue rapidamente vencer as dificuldades e vencer grandes distâncias. Agur fala também da beleza de uma embarcação em alto mar. Lembre-se que quem está falando é um homem que ainda não conhecia a indústria naval avançada como conhecemos e que ainda hoje nos impressiona. Lembro-me que tempos atrás eu estava no porto da cidade de Salvador com minha família e lá estava um navio de cruzeiro. Meus irmãos, como eu me senti minúsculo diante daquela imensa embarcação. E alguém nos falava dos números. Quantas pessoas ali trabalham? Quantas pessoas dormem durante um cruzeiro? A quantidade de alimentos que aquela embarcação carrega, a quantidade de combustível, que maravilha. Pois bem, aquilo que eu senti no Porto de Salvador é o que Agur sentia ao ver no horizonte uma embarcação. E ele diz, é maravilhoso ver o caminho do navio suspenso em alto mar. E ao citar essas maravilhas, essas coisas extraordinárias que só podem existir porque Deus é Deus, porque Deus estabeleceu leis para esse universo. Ele então diz, há uma quarta que eu não entendo. Há uma maravilha que é maior do que a constatação de que a águia rasga o céu, mesmo sendo um animal pequeno. De que a cobra, com todas as suas dificuldades, caminha velozmente sobre a rocha, e de que o navio faz o seu caminho em alto mar e avança, e isso para mim é maravilhoso. Ele diz, de tudo isso, há uma maravilha maior, por vezes emocionante e de difícil compreensão. É o caminho, não da águia, não da cobra, não do navio, mas o caminho de um homem que encontrou uma mulher com quem se casará. O caminho do homem com uma donzela. O destaque, portanto, fica para o quarto elemento. Tudo aqui é maravilhoso, mas há uma maravilha de destaque, uma maravilha que está para além da minha compreensão, diz Agur. É a maravilha de um homem que constrói o seu caminho com uma moça, ou de uma moça que encontra o homem a quem ela ama e constrói um caminho com seu esposo. Isso é uma grande maravilha. A palavra para donzela ou moça aí é Raumá. Irmãos, é preciso dar um exemplo para os irmãos, para que os irmãos entendam exatamente o que é que o texto bíblico tem dito. A mesma palavra é utilizada em Gênesis 24, verso 43. Observe a palavra do Senhor descrevendo Rebeca, esposa de Isaque, e diz assim, Gênesis 24, 43. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água
a quem eu disser, dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Quem saiu levando o cântaro de água no ombro, desceu à fonte para tirar água? Rebeca. Nós estamos falando de uma jovem que vivia na casa do seu pai, solteira, portanto, que jamais tivera uma experiência de casamento. Essa mesma palavra, irmãos, é utilizada na profecia de Isaías, quando é dito que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Essa profecia, ao fazer referência a uma virgem, a uma jovem não casada, utiliza-se dessa palavra. A profecia, os irmãos podem encontrar em Isaías 7,14. A virgem ainda se casará, ainda conceberá, ela dará um filho que será chamado Emanuel. Então, Agur utiliza-se da mesma palavra que é referência para Rebeca, a moça que viria a casar-se com Isaac, e que é referência profética àquela que seria a mãe do Salvador, Maria, que veio a casar-se com José. É dessa pessoa que a palavra de Deus está dizendo. Quão maravilhoso é o caminho de um homem que decidiu casar-se. Não fala aqui de um homem que envolveu-se casualmente com uma mulher. Um homem que por um período esteve na companhia de uma mulher. Não, está se falando aqui de casamento. E como a sabedoria de Provérbios é apresentada em contrastes, aquilo que vem de Deus e aquilo que não é aprovado por Deus, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é saudável em contraste com aquilo que não é saudável, veja o contraste no verso 20. No verso 20, Agur diz, ao contrário da maravilha do casamento, do caminho de um homem com uma moça com quem ele se casa, vejam a tristeza da vida de uma mulher adúltera. Voltem a olhar para Provérbios 30, verso 20. Tal é o caminho, não da mulher donzela, que se casará com seu esposo sob a bênção de Deus, mas da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Abriu mão dos planos do Senhor, tornou-se um objeto, coisificou a relação com um homem. Ela, de tal modo, deixou de maravilhar-se com o plano de Deus, que é capaz de dizer, eu fiz o que todo mundo faz. O que há de errado em gastar um tempo aproveitando as possibilidades do meu corpo e do corpo de outrem? Pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, escreveu um livro muitíssimo interessante, que é uma crítica da cultura contemporânea. O título desse livro é O Olhar da Incerteza. E uma das declarações dele que me chamaram a atenção é: a busca pelo prazer do homem do nosso tempo tornou-se um absoluto de tal modo que ele é viciado em prazer, mesmo ao custo de um eclipse total da razão. Vejam, irmãos, a irracionalidade de alguém que tem sentimentos, mas é capaz de dizer, eu sairei hoje à noite para curtir. Não tem mais sentimentos? Não ficarão as marcas das aventuras do sábado à noite em seu corpo, em sua alma, em sua memória? O vício pelo prazer gerou a epidemia das drogas, a epidemia dos divórcios, a epidemia das infecções sexualmente transmissíveis. O pastor Israel acerta quando diz, há um vício no prazer, de tal modo que esses viciados se comportam como se não tivessem razão, como se não fossem gente, como se não tivessem coração, como se fosse decisão suave, tranquila, aventurar-se no campo dos relacionamentos com o sexo oposto. Não é assim não, irmãos. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, pastores, conselheiros sabem
dos muitos desiludidos, feridos, cansados, marcados na alma, porque se lançaram ao prazer e colheram a frustração. Meus irmãos, a palavra de Deus acerta, e acerta sempre porque é a palavra de Deus, ao dizer: há muitas maravilhas nessa vida, mas há uma maravilha que me chama a atenção, o casamento. Talvez você diga que para você é maravilhoso ver uma linda montanha. Talvez você diga que aos seus olhos é maravilhoso ver um conjunto de arranha-céus. Agur está dizendo: para mim, de tudo que me impressiona, há uma maravilha que me impressiona sobremaneira, que é o casamento. Pastor Bonhoeffer, pastor evangélico alemão, que nos anos 40 resistiu ao nazismo quando muitos cristãos não compreendiam a gravidade do movimento liderado por Adolf Hitler, foi preso e ele era noivo, irmãos. E ele não pôde casar, ele foi um mártir moderno, ele foi um mártir moderno. Ele foi morto, martirizado, porque ele não negou a Cristo. E da prisão ele enviava cartas para uma sobrinha muito querida que estava preparando-se para casar. Ele realizou de fato um acompanhamento pré-matrimonial, um aconselhamento pré-nupcial da prisão. Uma dessas cartas, e eu as li, me marcou porque já no final desse tempo, talvez essa seja a última carta, se não for a última, está entre as últimas. Ele diz assim para a sobrinha e o noivo dela: até aqui, o amor sustentou a relação de vocês. Daqui por diante, será a relação de vocês que há de sustentar o amor. Aquilo que vocês pensam de casamento, o nível de devoção, de entrega, de compromisso com o casamento sustentará o amor de vocês. O casamento é uma maravilha da parte do Senhor, que é capaz de nutrir o amor verdadeiro de duas pessoas. Irmãos, eu tomo a palavra de Deus para dizer aos irmãos que essa caminhada maravilhosa pode, de fato, ser uma caminhada muito maravilhosa para você, se você estiver atento a certas questões. Olhe para o texto bíblico. Agur está falando daquilo que é o casamento cristão, o caminho do homem com uma donzela. Portanto, querem vivenciar a maravilha de um casamento, valorizem princípios bíblicos. Agur está falando de um casamento monogâmico, uma pessoa com outra pessoa. Só cabe uma terceira pessoa se for uma pessoa espiritual, Deus. É a única relação a três que deve ser aceita por nós: esposo, esposa e aquele que ama os dois. Aquele que ama homem e mulher, aquele que ama esposo e esposa, aquele que nunca interferirá para prejudicar, mas sempre para solidificar o amor e abençoar o casal. Valorizem, portanto, princípios bíblicos. O casamento cristão é um casamento entre um homem e uma mulher que se amam. E porque se amam, viverão até que a morte os separe juntos no casamento. Irmãos, com isso eu não quero dizer que aqueles irmãos divorciados que estão entre nós são menos amados pelo Senhor ou menos valorizados pela igreja, não. Eu sei da dor que divorciados enfrentam. Então não entendam que a palavra é de afastamento de vocês. Muito pelo contrário. A palavra aqui é de gratidão, porque com as dores que divorciados enfrentam, nós temos maior autoridade ainda para dizer: quem está casado, não aparte-se do seu esposo ou da sua esposa. Não faça isso. Só Deus sabe das dores dos nossos irmãos que foram abandonados, que se viram de repente impedidos de continuarem caminhando junto à pessoa amada. Então, meus irmãos, o que Agur está dizendo é: há uma maravilha no casamento entre um homem e uma mulher que decidem, tal como a serpente na penha, seguir adiante, apesar das dificuldades que ela encontra pelo caminho. Da maravilha de um navio que
corta o oceano e não afunda, e segue a sua trajetória mesmo sob o ataque do vento, da chuva, das intempéries. O caminho que Agur descreve também da águia, que prossegue em seu voo. Que maravilha é o casamento de um homem e uma mulher que, unidos em amor, prosseguem diante do Senhor. Talvez você, ao ouvir falar tanto de casamentos que se desgastaram ao longo da caminhada, tenha pensado, não vale a pena casar. Será que não vale a pena obedecer à voz do Senhor? É claro que vale a pena. Seja sempre Deus verdade e todo homem mentira. Quando um casamento enfrenta dificuldades, segundo o Senhor, isso é por conta da dureza do coração dos homens. Não é porque o plano de Deus falhou. Meus irmãos, há uma antiga canção evangélica, Éder lembrará, Mendelssohn também, o irmão Haroldo também. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho? Ah, Éder, você é jovem, todo mundo aqui lembrou também. E o teu trabalho é descansar em mim. Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou essa ideia linda chamada casamento? Quem idealizou esse plano extraordinário chamado família? Deus. Qual é o seu trabalho? Descanse em Deus. Quem cuida daquilo que Ele criou é Ele mesmo o Criador. Há uma maravilha chamada casamento. Valorizem, irmãos, o casamento por valorizarem a palavra de Deus. É bíblico que um homem e uma mulher que se amam diante do Senhor devem construir uma caminhada sem interrupções. Clame a Deus por isso. Quem ainda não é casado, ore ao Senhor por isso. Talvez você considere um exagero. Quando eu apresento crianças recém-nascidas, sempre oro pedindo a Deus, prepare aquela pessoa com quem esse bebê se casará no futuro. Meus irmãos, eu orava pela pessoa com quem eu casei antes de conhecê-la. Quando entrei no seminário, eu fui morar no internato masculino. E lá no internato, éramos 2 alunos de teologia em cada quarto. Eu e o atual pastor Evanildo. Não vou dizer o apelido dele não, porque pode ser que ele esteja aí acompanhando a transmissão. Minha esposa sabe. E então combinamos lá quem ficaria de cada lado do quarto. E eu disse a ele, olha, inclusive mantenha muita distância de mim. Mas eu coloquei em frente à minha cama, no guarda-roupa, Atos 20 e 24. E todos os dias quando eu acordava eu lia. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E depois iria orar. Era o meu tempo devocional. E eu orava pela pessoa com quem eu deveria casar. Eu ainda não conhecia a Sâmela. Mas eu orava também por vocês que estão aqui hoje. Sabia disso, irmã Isabel? Porque depois que eu orava pela esposa, eu dizia, Senhor, prepare a igreja ou as igrejas que eu terei que pastorear ao longo do ministério. Eu orava por vocês. Irmãos, não é um exagero. E Deus me abençoou porque orei tanto que Ele sempre me deu boas igrejas e a primeira, única e última esposa. Excelente. Eu sou um pastor muito feliz, irmãos. A primeira igreja que eu liderei, eu considero que eu só deixei aquela igreja porque o Senhor determinou. Porque saímos chorando todos, igreja e nós dois. O mesmo aconteceu em Divinópolis, essa é a terceira igreja que eu lidero. Deus ouviu a oração de um crente que todos os dias de manhã orava, Senhor, apresenta a esposa, apresenta as igrejas. E aqui agora eu quero falar do casamento. Se acertei nas igrejas porque Deus ouviu a oração, acertei também no casamento. Durante 5 anos do período de seminário, não houve um dia em que depois de acordar eu não orasse por isso. Eu orava por meus filhos também, sim. Eu orava, eu não sabia quantos teria, eu não sabia se seriam meninos ou meninas, mas eu orava. O meu testemunho é que valeu a pena orar.
Deus ouviu e por sua graça respondeu. Ore também. Aceite esse meu relato como um convite para que você ore por isso. Você ainda não é casado? Ore ao Senhor em função dessa maravilha que é o casamento. Você já é casado? Ore ao Senhor em função da vinda dos seus filhos. Você já tem filhos? Ore pelos netos que ainda não vieram, que ainda não existem. Sim, uma maravilha. Como o casamento justifica uma longa caminhada de oração. Você verá que os frutos dessa sua semeadura espiritual aparecerão para a glória de Deus. Olhem para as palavras de Agur. Agur é usado para nos dizer que devemos cultivar o amor conjugal. Sim, meus irmãos. Quão maravilhoso é o caminho do homem com uma donzela. Quão maravilhoso é amar alguém. Sim. Quão maravilhoso é ser amado por alguém. Casais, cultivem isso. Sabe a pessoa escolhida? Você precisa continuar cultivando o amor para que vocês continuem, inclusive, apaixonados. Isso é possível. Irmãos, hoje nós estávamos falando aqui de casais que estão comemorando 59, 60 anos de bodas, ou de casamento, bodas de diamante, 60 anos de vida conjugal. Como chegaram a esse tempo e entram aqui neste auditório com mãozinhas dadas e felizes porque a igreja lembrou de parabenizá-los por 60 anos de vida matrimonial, porque eles cultivaram amor ao longo da vida. Uma história inspiradora. É o que cada casal precisa construir. Há uma maravilha chamada casamento, que justifica o nosso esforço para que cultivemos o amor conjugal. Em terceiro lugar, irmãos, o que está sendo dito é que precisamos priorizar a família. Uma caminhada com a esposa. Como é interessante ler o que está sendo dito aqui. Não está se falando que Agur, o filho de Jaque, se impressionou com a caminhada profissional de um homem, com a sua caminhada social ou quem sabe política. O que rouba a atenção dele é dizer quão maravilhosa é a caminhada de um homem com a sua esposa, com a mulher da sua juventude. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá como porção de alegria nessa vida, gozar o tempo da juventude com a mulher amada. E você que é mulher com um homem amado. Meus irmãos, priorizar a família. Uma história a dois. Um homem que constrói um caminho com uma mulher. Quantas bênçãos de Deus vêm sobre aqueles que valorizam, e não apenas valorizam, mas priorizam a família. O próprio pastor Israel Belo de Azevedo, em um outro livro, o livro Mito da Família Perfeita. Eu recomendo que os irmãos leiam esse livro. Ele diz assim: mente quem diz que é fácil viver em família. Mente quem diz que dá para viver sem família. Pode até não ser fácil, mas quão maravilhoso é viver em família. Eu tomo a palavra de Deus para convocar você a priorizar a família. Num ato de fé. Não é o que Deus tem para você? Certamente há bênçãos do Senhor para quem valoriza o plano do Senhor. Não é o que Deus tem para você? Certamente Deus quer te abençoar. Talvez você não esteja sendo abençoado, porque na verdade você não tem valorizado o que Deus quer que você valorize, que é a sua família. Decida sair daqui disposto a valorizar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, seu pai, sua mãe, e veja aquilo que acontecerá. Eu não tenho dúvida de que quem é fiel ao Senhor sempre se surpreenderá com as bênçãos do Senhor. Porque, irmãos, Deus é fiel antes de tudo a Ele mesmo. Deus é fiel à palavra dEle. Nenhuma só palavra do Senhor cairá. Decida priorizar a família tal como a palavra de Deus prioriza e veja o que lhe acontecerá. Aqueles que já são casados há algum tempo, é o meu caso, casado há quase 19 anos, para nós fica a responsabilidade de ensinar e de inspirar as famílias que estão nascendo agora. A família do Carlos e da
Da Bárbara, não. Da Sofia. É que o irmão Paulo tem tantos filhos que fica difícil às vezes saber quem é quem. Caio, Bárbara e Sofia. É a Sofia. Nós temos, Carlos e Sofia, a responsabilidade de inspirar vocês. E de dizer com a nossa vida, vocês fizeram a coisa certa. O caminho é esse. Que bênção. Claro, irmãos, que no tempo do Senhor, e a palavra de Deus não estabelece a idade do casamento. A palavra de Deus estabelece o estado para que alguém case. Você deve estar em estado de bobo, apaixonado por alguém. De queixo caído, dizendo, uau! Meus irmãos, a palavra do Senhor ainda está nos mostrando que essa maravilha deve nos levar a traçar grandes planos. Para onde mesmo nós estamos indo? Será que temos alçado grandes voos, como a águia descrita por Agur? Será, irmãos, que nós temos lutado no poder do Senhor para vencer obstáculos como a cobra na penha? Será, irmãos, que estamos como a embarcação, livres da possibilidade de deriva, firmes em alto mar? Nós precisamos mesmo planejar grandes sonhos. Algumas perguntas que faço aos casais e àqueles que estão preparando-se para o casamento. Vocês têm conversado acerca de como estarão daqui a 20 anos? Preciso sonhar. Se o Senhor não vier, e é possível que em 20 anos ele tenha já vindo, porque sabemos que breve Jesus virá, mas se estiver nos planos do Senhor, vir um pouco além desse tempo, como vocês estarão daqui a 20 anos? É que o mercado, irmãos, o mercado às vezes nos humilha, porque o mercado diz, como você estará daqui a 20 anos, do ponto de vista profissional? E a sua previdência? E quais são os sonhos financeiros? O mercado nos fala disso tudo. E nós, irmãos, crentes em Jesus, nós temos pensado em como estaremos, eu e minha casa. Talvez a sua casa seja você e seu filho, seja você e sua avó, seja você, seu esposo e um neto, seja um esposo e esposa. Como estará a sua família daqui a 20 anos? Você tem sonhado com o quê? Qual legado vocês deixarão para o reino de Deus como família? Quais são os problemas que tornam a sua família disfuncional hoje e que você sabe precisa vencer, precisa resolver? Outra questão, aquela pessoa a quem você muito ama tem comunicado, às vezes até sem palavras, quais necessidades que você ainda não atingiu? Pense no futuro com seu casamento. Você está falando de uma maravilha da parte de Deus. Há uma maravilha que impressiona o autor inspirado: o caminho de um homem com a sua esposa. Não ouça o que o mundo tem dito acerca do casamento. Do modo geral, esse mundo falido e em crise, que não consegue nos apresentar e nunca apresentará algo melhor do que aquilo que o Senhor planejou, diz coisas terríveis acerca do casamento. Não ouça, prefira ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus trata o casamento com todo respeito. E na carta aos Hebreus ainda diz que venerado entre todos, digno de reverência, respeitado entre todos seja o casamento e o leito sem mácula. Não apenas a união entre um homem e uma mulher que se amam diante de Deus, mas que viverão na sua caminhada de modo fiel. Bem-aventurado, digno de reverência, seja o casamento, a maravilha chamada casamento, e um leito sem mácula, sem infidelidade. Reconheça que essa maravilha foi ofertada por um Deus que é todo amor. Ele ama você. E Ele viu o seu futuro e Ele te presenteou. Luiz Gustavo, Isabela e tantos outros que estão se preparando para o casamento. Guilherme e Bárbara. Porque o Senhor é bom e a sua bondade
dura para sempre. Reconheça como uma maravilha ofertada pelo Deus de todo amor e cuide para que aquilo que Deus planejou encha o seu coração. O casamento é uma maravilha. Há um hino do cantor cristão cujo título é Maravilhas Divinas. É o hino de número 7 do cantor cristão. Pois o que Agur está dizendo aqui, uma das maravilhas divinas é o casamento. Ainda que algumas pessoas tenham experimentado grandes tristezas em seu casamento, ainda que esse mundo não creia que é uma maravilha, nós sabemos que a palavra de Deus que não falha, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é sempre verdadeira, nos garante que sim, o casamento é uma maravilha. Cuide muito bem dessa maravilha chamada casamento. Deus nos abençoe. Irmãos, vamos em pé ler 1 Coríntios